Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de matemática. Vamos lá? Na última aula, vocês tiveram contato com a unidade de milhar. A professora do Positivon explicou direitinho para vocês sobre o número 1000, não é isso? Como ele é formado, como é escrito. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena lembrança. O número 1000, ele tem 4 algarismos. Então, ele também vai ter 4 ordens. Quais são as ordens, Tia Ramile, que nós aprendemos até o momento? Nós aprendemos a ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena e a ordem da unidade de milhar. Então nós aprendemos a ler, a contar números que possuem 4 ordens. A ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena e a ordem da unidade de milhar. Não é isso? E esse cubo grande aqui, ele representa 1000 unidades, não é isso? Nós já sabemos da centena, que representa 100 unidades, e a dezena, 10 unidades. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão representar em forma de desenho isso, o cubo grande. Por que esse cuidado? Porque você não pode representar a unidade de milhar igual você representa a centena, porque senão vai dar número errado. Então você tem que ter um certo cuidado, não é isso? Na hora de representar, de desenhar o cubo grande, porque senão, se você desenhar o cubo igual à placa, vai achar que é um um 100, não é isso? Não 1000. Então tem que ter esse cuidado aí, dessa forma que nós vamos representar o material dourado. Agora nós vamos abrir a apostila na página 11. Apostila na página 11. Mas antes de nós explicarmos essa atividade, número 3, Tia Ramile quer fazer uma lembrança aí na mente de vocês sobre sequência. Todo mundo já conhece sequência, não é isso? Muito bem. A sequência é uma ordem, a sequência numérica é uma ordem como nós posicionamos os números, não é isso? Como nós contamos os números. Então, eu vou criar uma sequência. Então, a sequência é somando de 3 em 3, de 2 em 2, ou eu vou criar uma sequência decrescente. Vou tirar de 10 em 10, vou tirar de 20 em 20, de 100 em 100, vou subtrair. Agora nós já sabemos, né, que a sequência ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Antes de nós completarmos uma sequência, a gente tem que estar atento a isso, se a sequência é crescente ou se ela é decrescente. Número 3. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. O que seria segredo? Segredo é algo que ainda não foi revelado, então está aí na apostila de vocês. Tem número que não foi revelado ainda? Tem quadrinhos que não foram completos? Ou seja, esses números estão em segredos. E quem vai descobrir? Nós vamos descobrir quais são esses números. Como é que nós vamos saber do segredo? É saber de quanto em quanto está somando ou de quanto em quanto está subtraindo. Esse seria o segredo. Então, vamos lá. Na letra A, o primeiro número é 1910. O segundo número é 1920. A partir do segundo número, do primeiro para o segundo, nós já vamos saber, né? Já dá para saber aí se é crescente ou decrescente. Então, se o segundo número aumentou, é uma sequência crescente. Se o segundo número diminuiu, é uma sequência decrescente. Então, nós já sabemos aí, né? A primeira coisa é identificar se a sequência é crescente ou se ela é decrescente. A segunda coisa é saber a quantidade de unidades que está sendo tirado ou somado. Então, nós já sabemos aí que a sequência da letra A é crescente. Agora, vamos saber a quantidade que está sendo acrescentado.
Então, 1920 para 1930, quantas unidades foram acrescentadas? 10, não é isso? Então, 1910 mais 10, 1920. 1920 mais 10, 1930. 1930 mais 10, qual número? Qual é o próximo número? E assim você vai acrescentando mais 10 unidades aos números. Letra B. A letra B, o primeiro número é 1019. 1019 é o primeiro número. Qual é o segundo número? 1018. Lembra lá qual é a primeira coisa que nós temos que identificar na sequência? Lembra? Sim, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Olha esse exemplo. Esse número aí, 1019, para o segundo número, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, aqui já dá para saber que essa sequência é decrescente, do maior para o menor. Agora, a segunda coisa é saber o quê? Quantas unidades está sendo o quê? Tiradas. Quantas unidades foram subtraídas, não é isso? Então, vamos lá. 1019 para 1018, eu tirei quantas unidades? Apenas uma unidade. 1019 menos 1 é igual a 1018. 1018 menos 1 igual a 1017. 1017 menos 1 unidade igual a que número? Então, como que eu vou colocar o segredo aí? O segredo é, a partir do número 1019, subtrair sempre uma unidade. Letra C. 1500 é o primeiro número. 1600 é o segundo número. 1700 é o terceiro número. Então, esses números estão aumentando ou estão diminuindo? Estão aumentando, então já sei que eu vou ter que acrescentar e já sei que essa sequência é o quê? É uma sequência crescente. Quantas unidades estão sendo acrescentadas? De 100 em 100. Então, 1500 mais 100 igual a 1600. 1600 mais 100 igual a 1700. 1700 mais 100 igual a quanto? Que número que vai dar? Letra D. 2000 é o primeiro número. 2020 é o segundo número. Daí já dá para saber, essa sequência está crescente ou ela está decrescente? Ela está crescente. Quantas unidades eu estou acrescentando? 10 unidades. 10 não, 20 unidades. Confundi aí, tá, gente? Então, 20 unidades. 2000 mais 20 igual a 2020. 2020 mais 20 igual a 2040. E assim, 2040 mais 20 igual a que número? Tá, gente? Então, continuando aqui na página 11, nós vamos fazer o número 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com um palco removível e 1888 poltronas na plateia. Represente o número de poltronas do teatro desenhando as peças do material dourado e as argolas do ábaco. Então, agora, vocês vão colocar em prática aquilo que eu falei para vocês sobre a representação da unidade de milhar. Ela não pode ser igual, representa a placa, porque senão pode dar erros. Então, agora que no ábaco, vocês vão lembrar, né, que o número é 1888, então vocês vão colocar 8 argolas na unidade, 8 argolas na dezena, 8 argolas na centena e 1 argola na unidade. Então, agora eu quero que vocês pausem o vídeo, complete, faça a atividade da página 11 e depois volta aqui pra gente concluir a página 12. Bom, aqui na página 12 começa com o número 5. Então, vamos ler esse enunciado. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, observe aí que tem
algumas fichas, né, com números. O primeiro número é 1417, o segundo número é 1689, o terceiro número é 1254, o quarto número é 2013 e o quinto número, o último, 1763. Agora vamos lá. Se nós colocarmos esses números em ordem crescente, então nós vamos começar de que número? Nós vamos começar do menor número. Qual é o menor número? 1254. Qual é o segundo menor número? 1417. Qual é o terceiro menor número? 1689. Qual é o quarto menor número? 1763. Qual é o último número? 2013. Então, é a ordem decrescente, do menor para o maior. E se nós colocarmos esses números em ordem decrescente, que é do maior para o menor, como que ficaria? Então, qual é o maior número? 2013. Qual é o segundo maior número? 1763. E aí, qual é o terceiro maior número? 1689. E por aí vai, até chegar no último número. Então, esses números aí, todos eles têm o quê? Tem o quê? 4 ordens. Qual é a primeira ordem? A primeira ordem é a ordem da unidade. A segunda ordem é a dezena. A terceira ordem é a centena. E a quarta ordem, unidade de milhar. Vamos continuar com as dicas. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui na plaquinha, não é isso? Eu vou voltar aqui nas plaquinhas para ficar mais fácil para a gente discutir essa questão aqui dos números. E vocês vão acompanhar a leitura aí na apostila. Então, a primeira dica diz assim, a primeira dica. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0. Então, nós vamos procurar um número que possui o algarismo 0. Dessas fichas aí, qual é o número que possui o algarismo 0? Eu já achei aqui, vocês acharam aí? O número que possui o algarismo 0 é 2013. É o único número que tem o 0 aí como algarismo. Então, são 2013 habitantes da cidade de Água Limpa. A segunda dica. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa. O menor número. Qual é o menor número? 1254. 1254 é a quantidade de habitantes da cidade de Lagoa Santa. A população de São João da Paraúna era representada por um número com 6 na terceira ordem. Qual é o número que tem o 6 na terceira ordem? Vamos lá. Aqui eu tenho dois números que têm o algarismo 6. Então, eu vou achar o número que o algarismo 6 está na terceira ordem, que é a ordem da centena. Então, já achei. 1689. Então, vamos para a quarta dica. O número de habitantes de Moiporá era o segundo na ordem decrescente. Então, a ordem decrescente é a ordem do maior para o menor. Qual é o segundo maior número? O segundo maior número é 1000. Qual é? 1763. Não é isso? Vamos para a última dica. O número de habitantes do município de Cachoeira, de Goiás, era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Qual é o número que é formado por esses algarismos? 1417. Lembrando aqui, gente, uma coisa muito importante, que o algarismo 1 se repete aqui, ó, né? Ele é escrito 2 vezes no número 1417. A primeira vez ele vai ser escrito na ordem da dezena e a segunda vez ele vai ser escrito na ordem da unidade de milhar. Continuando. Agora, continuando aqui, nós vamos preencher essa tabela, não é isso?
que diz assim: use a tabela abaixo para fazer suas anotações e apresentar o número de habitantes com algarismo e com palavras. Então, aqui tem aqui, ó, município, que é a primeira coluna, e a coluna número de habitantes se divide em duas, com algarismo e com palavras. Então, água limpa. Como que eu vou escrever a quantidade de habitantes de água limpa? Então, 2013 habitantes. Então, eu vou desenhar os números. Como que eu vou representar 2013 com palavras? Escrevendo, com letras, com palavras. Combinado? E assim vocês vão fazer todas as outras cidades, colocando aí a quantidade de habitantes. Vou dar um tempinho, pausa o vídeo, faz a atividade, depois vocês voltam aqui com a tia Ramile pra gente fazer a página 13. Bom, aqui na página 13, não é isso? Tem aqui no número 6. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem um pequeno texto para ser lido aqui. Foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, nós estamos entendendo aqui nesse texto que, com o passar do tempo, através de reforma, esse teatro passou a ter o quê? Mais lugares, mais assentos, mais poltronas para as pessoas sentarem. Ou seja, aumentou a quantidade de quê? Aumentou a quantidade de quê? De lugares, né? A quantidade de lugares de recebimento também de pessoas. Então, na letra A, diz assim: escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma de 2010. Então, vocês estão vendo aí? Nessa letra aí, eu tenho duas linhas. A primeira linha, você vai escrever com palavras, não é isso? A quantidade de lugares que tinha o teatro quando ele foi inaugurado. E depois, você vai escrever com palavra a quantidade de assentos, né, de lugares depois da reforma de 2010. Letra B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois na reforma de 2010. No primeiro ábaco aí, 1739, não é isso? Qual é o número que aparece na ordem da unidade? 9. Então, nós vamos desenhar o quê? Nós vamos desenhar 9 argolas na unidade. Qual é o número que aparece na ordem da dezena? 3. Então, nós vamos desenhar quantas argolas? 3 argolas na dezena. Qual é o número que aparece na centena? 7. Então, nós vamos desenhar 7 argolas na ordem da centena. E qual é o número que aparece na unidade de milhar? 1. Então, eu vou desenhar uma argola. Tá? Assim vai fazer também com o segundo ábaco. Letra C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Então, vocês vão responder se aumentou ou se diminuiu. Depois, vocês vão explicar com a sua resposta, tá? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Façam as atividades com carinho, com capricho. As correções serão postadas a partir das 16 horas. Então, vocês podem ir lá na correção, pode verificar se fizeram as atividades corretamente. E até a próxima aula.